Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre os vários títulos mencionados em João capítulo 1 acerca do Senhor Jesus. E vamos ler no versículo 49 aquilo que Natanael disse a Jesus depois de uma pequena conversa que foi tão impactante que no versículo 49 ele diz: Mestre, tu és o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus. Este é o título que nós vamos considerar esta noite. Face aos contratempos e às derrotas que nós vamos tendo na vida, é usual dizer-se muitas vezes que perder uma batalha não é perder a guerra. E frequentemente isto é verdade. Caímos, levantamos, recuperamos, mas há certas batalhas que são tão importantes que elas determinam o desfecho da guerra. São as mães das batalhas. E quando se perde uma batalha assim, face à sua importância, perde-se mesmo a guerra. Na guerra que Satanás travou contra Jesus, havia uma batalha com esta característica. Se Satanás ganhasse essa batalha, ganharia a guerra contra Jesus. Se perdesse, perderia essa guerra. E Satanás definiu qual era a batalha, porque foi para esse campo, foi para essa área, que ele foi apressadamente, depois de Jesus ter feito um jejum de 40 dias e 40 noites. Isto aconteceu antes do seu ministério público. Satanás, se ganhasse, tudo seria afetado, tudo seria derrubado. Mesmo antes de ter começado. E Jesus, depois de ter feito esse jejum, lemos na Bíblia que ele tinha fome. E Satanás entra de pé juntos, determinado, assertivo. Se és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. A questão era, se tu és o Filho de Deus, se és ou não és o Filho de Deus, a questão é esta. Esta era a mãe de todas as batalhas. Porque se Satanás encostasse Jesus às cordas ao ponto de ele duvidar, ou ele declarar que não era, ou fazer alguma coisa que não se coadunasse com o facto de ele ser o Filho de Deus, ele perderia a batalha e perderia a guerra. E Jesus, face a esta arremetida, ele responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Satanás insiste, volta ao ataque. Não sabemos como, mas transporta-o até ao pináculo do templo em Jerusalém. Uma altura de 60 metros. Pensa-se que era a altura da Páscoa e uma grande multidão estava lá embaixo. E Satanás diz-lhe: se tu és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, pois Deus dará ordem aos seus anjos para tu não tropeçares em pedra alguma. E Jesus contra-ataca dizendo: não tentarás ao Senhor teu Deus. Jesus não ia atuar por sugestão de Satanás. E também não ia lançar-se daquele pináculo para se exibir perante a multidão que está lá embaixo. Exibicionismo barato. Só para o espetáculo. Porquê é que esta batalha era tão importante assim? Porque os judeus sabiam, e a palavra de Deus o afirma, que a certa altura, por exemplo, em João capítulo 5, versículo 18, por isso os judeus procuravam matá-lo,
Porque não somente violava o sábado, segundo o conceito deles, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai. O problema é que Jesus dizia que Jesus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Isto é, Jesus assumindo que era o Filho de Deus, ele fazia-se igual a Deus. Ser o Filho de Deus significava ser igual a Deus. E o tempo vai passando. E Jesus começa o seu ministério. E Satanás ataca de várias formas, usando vários métodos, várias estratégias de batalha. Usou os homens, usou alguns discípulos, usou a família, as circunstâncias, os líderes da nação, tanto políticos como religiosos. Mas temos que ir avançando e ir para aquilo que é crucial nesta batalha. Jesus está vivendo o último dia da sua vida. E ele está novamente fragilizado. E Satanás ataca outra vez nesta área. Jesus está fragilizado porquê? Porque ele tinha estado no Getsemane na noite em que foi traído por um dos seus apóstolos, Judas Iscariotes. Emocionalmente ele está fragilizado. Ele tinha estado perante o Pai, o rosto prostrado em terra, em agonia, clamando: se é possível, passa de mim esta hora, mas faça-se não a minha, mas a tua vontade. Uma entrega total. Coração partido. O seu suor transforma-se em sangue que corre até ao chão. Fisicamente está cansado e está decepcionado. Porquê? Porque no meio, e juntamente com os soldados que o foram prender, estava o seu próprio povo, o povo da sua nação. Ele está no Sinédrio, no tribunal, e está perante o líder religioso da nação judaica, o sumo sacerdote Caifás. Está a ser humilhado, a sofrer vexame. Levantam-se falsas testemunhas, fazendo-lhe falsas acusações, e Jesus guarda silêncio. Caifás já percebe-se claramente que tudo aquilo não passava de pólvora seca. Mas ele tinha uma arma guardada há tanto tempo e era a altura de a usar. Ele ataca determinado. Ele dispara o tiro em direção ao alvo. E face ao silêncio de Jesus, ele quer que ele fale. Ele exige que ele fale. E diz: conjuro-te pelo Deus vivo. Esta expressão significa: exijo jurares pelo Deus vivo, pelo Deus que vive. És tu, Filho de Deus. Se Jesus ficasse em silêncio ou desse uma resposta ambígua, ou se pura e simplesmente ele voltasse atrás, dissesse: tudo isto foi um mal-entendido. As mãos seriam soltas, ele sairia daquele tribunal para viver a sua vida. Não teria a cruz, o suplício da cruz, suportar a agonia da cruz, a maldição da cruz. Não seria feito pecado por nós e não cairia sobre ele a ira de Deus que devia cair sobre nós, sobre cada um de nós. A iniquidade de nós todos não iria estar sobre ele. Mas voltemos à pergunta. Conjuro-te pelo Deus vivo, és tu, Filho de Deus. Jesus olha para Caifás e diz: tu disseste.
Eu sou o Filho de Deus. Não sei se foi teatro ou não, eu penso que não. Caifás não precisa de mais nada. Manifesta a sua raiva, a sua ira, rasga as vestes e diz: blasfemou, não precisamos de mais nada, é digno de morte. Jesus foi crucificado porque ele assumiu que era o Filho de Deus. E pode-se pensar, assunto arrumado, batalha ganha, guerra conquistada. Não. Agora Jesus está na cruz. Está a viver as últimas horas do último dia. A fragilidade física é total. Aqueles 900 metros que Jesus teve que percorrer desde o pretório, a residência de Pilatos até ao Gólgota, foram terríveis. Os historiadores dizem que aquele percurso podia ter sido feito em 30 minutos ou em várias horas. Eu acredito que aquilo demorou horas. A via dolorosa, aquelas ruas, estavam apinhadas de gente. Jesus, ao passar, estava acessível à multidão, que lhe cuspia, que lhe dava bofetadas. Ele ouvia claramente os impropérios, os insultos da pior espécie. As vozes da gente boa facilmente era abafada por aquela multidão, inebriada com um ódio satânico. A certa altura, Jesus já não podia mais e ele cai sob o peso da cruz. E Simão Cireneu ajudou a levá-lo. E Jesus está crucificado e Satanás pensa: é a minha última oportunidade, mas este também é o campo ideal, onde a minha estratégia vai funcionar. E Jesus está crucificado. E qual era a questão da multidão que estava ali? Dos homens que tinham emprestado as suas bocas a Satanás? Qual era o tema? O tema continuava a ser aquele que foi desde o princípio. Se tu és o Filho de Deus, desta cruz. Era precisamente ao contrário. Se Jesus descesse da cruz é porque não era o Filho de Deus. Se ele permanecesse na cruz é porque ele era o Filho de Deus. E Jesus não desce da cruz quando tinha o poder para, de uma forma espetacular, se libertasse dos escravos e saísse daquela cruz não no estado miserável fisicamente com que se encontrava. Ele podia sair da cruz na mesma forma que apareceu no Monte da Transfiguração, juntamente com Moisés e Elias, a João, Pedro e Tiago. E seria aparentemente uma vitória total e esmagadora. Mas ao mesmo tempo seria uma derrota, porque tinha aceito a sugestão de Satanás e tinha que lhe provar daquela forma que era o Filho de Deus. Não, ele provava que era ficando para poder ser o nosso Cordeiro Pascal sacrificado por nós, ficando para suportar sobre si o peso dos nossos pecados e o castigo que nos traz a paz, poder estar sobre ele. Natanael disse: tu és o Mestre, tu és o Filho de Deus. E hoje, como ao longo dos séculos, há a pergunta de Jesus: vós quem dizeis que eu sou? Quem é que vós dizeis que eu sou? Ao longo dos séculos não faltaram homens que, em condições altamente desfavoráveis,
pagando um preço alto, inclusivamente, pagando com a própria vida. Nós hoje, no conforto da nossa casa, sem termos que pagar esse preço alto, mas se for preciso pagar esse preço pela graça de Deus, nós o pagaremos. Não juntamos a nossa voz à voz de Pedro, à voz dos milhões que ao longo dos séculos disseram o mesmo. E aquilo que Pedro disse por revelação divina, nós respondemos à pergunta de Jesus: quem dizes tu ser? Quem dizes tu quem eu sou? E nós dizemos: tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus.